Agora sim, a gente vai estar dentro de alguns minutinhos aqui, só esperando o pessoal chegar. A gente vai estar dando início ao nosso primeiro simpósio do conhecimento. Então, é um simpósio que a gente vai estar aí trabalhando bastante em cima dessa questão de conhecer, essa questão do aprender dentro da radiologia, tá bom? Então, sejam aí todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos pela live do Instagram, sejam todos bem-vindos pelo Zoom, sejam todos bem-vindos dentro dos grupos de radiologia. Antes de qualquer coisa, gostaria até de estar agradecendo a presença de todo mundo, agradecendo aí a disponibilidade nesse sabadão frio, agradecendo aí o envolvimento dentro do conhecimento da radiologia. E uma coisa certa, pessoal, aprendam, aprendam. Isso vai ter resultado. Às vezes a gente nem percebe em que momento que esse resultado vem, na hora que ele está chegando, mas passa um tempinho, você olha para trás e fala, nossa, olha só, eu aprendi, eu busquei, eu estive ali constantemente na busca do conhecimento e de fato esse conhecimento chegou. Antes de mais nada, eu gostaria de estar aqui explicando o porquê desses eventos, o porquê de estar aqui, todo mundo aqui junto, acordado nesse sábado, o porquê que você está ali buscando conhecimento. Então, assim, a gente às vezes a gente está fazendo tudo no automático e não para pensar, né? Por que a gente está buscando esse conhecimento? Por que a gente está ali naquela caminhada? Por que a gente está ali constantemente investindo financeiramente, investindo tempo? Então, assim, a gente está aqui hoje, pessoal, para se desenvolver. Então, o desenvolvimento é a nossa principal razão. Mas eu ainda não estou trabalhando na radiologia, eu ainda não tive uma chance. A área da radiologia ela é muito danada, ela é muito mal, e eu não consegui entrar nela ainda. Pessoal, primeira coisa, o caminho, né? O principal caminho, claro, tem outros caminhos e, né, enviesados aí, mas o principal caminho é o conhecimento. Isso você pode ter certeza, pessoal, é o conhecimento. Hoje eu falo para vocês do outro lado ali, dentro da empresa, convivendo ali com o pessoal de gestores hospitalares, gestores de empresas que recrutam pessoas dentro do segmento de radiologia. O segmento radiologia está com déficit de pessoas que conheçam bastante, que tenham força de vontade, não quem está atuando, mas assim, quando abre um processo seletivo, eles têm dificuldade de achar esses profissionais. Não que eles não existam, eles existem. A empresa ela tem dificuldade de localizar esses profissionais. Por quê? Porque não existe uma ponte, né? E o nosso lema hoje, né, é criar essa ponte. É criar uma ponte entre quem está buscando conhecimento, quem já adquiriu um certo conhecimento e as instituições. A gente está prometendo algo? Não, a gente não está prometendo nada para vocês, mas uma coisa é real. Esse tipo de evento, esse tipo de situação, a gente vai estar evidenciando constantemente, tá bom? Então, primeira coisa, o aprendizado, né? O aprendizado é a ponte entre o esforço e a realização. Isso, pessoal, é muito real, tá? É muito real. Porque o aprendizado é essa ponte. Ah, mas eu estou estudando bastante, eu busquei. O aprendizado, pessoal, muitas vezes ele não está relacionado só em literatura. Literatura a gente tem hoje dentro da internet, a gente tem esse conhecimento voltado aí dentro de outros segmentos. Se você quiser só avisar a Diana que eu vou começar minha aula, ela pode ir se preparando tranquila lá, depois ela entra no segundo módulo, tá bom? Então, pessoal, só vamos inverter aqui a aula aqui, tá? Vou começar a minha aula, na sequência vai a professora Diana com a aula dela, tá bom? Então, uma coisa que tem que ficar bem focado na sua mente é isso, é você saber que esse conhecimento, ele vai te levar a algo e algo bom, né? Então, esse algo melhor. Talvez, mas eu não entrei no serviço, mas você evoluiu, você aprendeu, você trouxe conhecimento.
E esse aprendizado, ele não está relacionado só com literatura, ele está relacionado ali com essa questão do network, do envolvimento, é isso que a gente tem batido bastante em cima, tem falado bastante em cima dessa questão, tá bom? Então, assim, quem ainda não entrou na área, quem está buscando, não deixe de realizar network, não deixe de estar interagindo com as pessoas, tá bom? Então vamos lá, né? Então, primeira coisa, por que que a gente está aqui? Né? Então a gente está buscando esse conhecimento, a gente está buscando passar por essa ponte, a gente está buscando ali atingir objetivos diferentes em nossa vida. Isso é a nossa principal, o nosso principal objetivo. E hoje eu trouxe um assunto para vocês aqui, um assunto que a gente depara constantemente dentro do serviço aí. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, tem algumas questões que impossibilitam a realização correta desse tipo de exame. Então a gente vai falar sobre a angiotomografia cerebral, ou angiotomografia do crânio. Então, assim, a gente vai estar falando ali, mas eu vou estudar pescoço, carótida. A gente não vai falar de pescoço, carótida, tá bom? A gente tem um conteúdo completo dentro dos cursos da SaberX, dentro dos conteúdos no YouTube. Hoje no YouTube a gente tem bastante material, a gente e outros colegas, bastante material. E é super importante estar dando uma olhada nesse conteúdo. Às vezes não é só a realização, mas que jeito que eu vou fazer esse exame? Eu clico aqui, eu clico ali. Não, não é só ali na frente do aparelho. É entender todo aquele contexto, entender o que está acontecendo, entender, sabe, a dinâmica do exame. Mídia, dá uma olhadinha no chat para nós, né? Só para ver o que o pessoal está comentando. E, pessoal, pode estar interagindo, tá bom? Interajam aí pelo chat, interajam aí e pode estar falando comigo, vou dar um momento aí específico para falar. Acho que o Giovanni não está conseguindo acessar, manda uma mensagem para ele, fala para ele que tem que abrir ali o íconezinho ali do Zoom, tá bom? Então tem que abrir o ícone para poder estar ouvindo lá o que a gente está passando aqui. Então a gente vai estar conversando aí sobre angiotomografia, tá bom? Então, as angiotomografias cerebrais, tá? Então, primeira coisa, pessoal, quando chega um exame desse, às vezes a gente está no automático, a gente chega, vai e realiza o exame ali no automático, a gente já está acostumado a sentar na tomografia, a enfermagem vai lá, coloca o paciente, posiciona o paciente, e aí a gente vai lá e já começa a realizar ali o exame. Então, assim, tem que entender, pessoal, por que está fazendo esse exame? Por que o médico pediu? É claro, não entre naquela de questionar o médico, tá bom? O paciente chegou aqui com cefaleia há 3 dias e cefaleia há 3 dias e eu vou estar. Mas por que que o médico pediu angiotomografia, não pediu uma tomografia de crânio? Mas tomografia de crânio com contraste substitui a angiotomografia. Mas não era indicado o exame. Então, assim, não entre nessa de questionar. Eu acho que o médico, independente do profissional que está lá, ele tem essa capacidade, pelo menos a gente confia nisso, de estar ali direcionando os exames. Chegou o exame para você? Chegou o exame para fazer? Faz aquele exame lá, tá bom? Mas tem que entender. Chega lá, primeira coisa, anamnese. Conversar com esse paciente. Chega lá e fala assim, por que que você está realizando esse exame? Entender. Olha, eu fiz uma cirurgia há 3 semanas, era um aneurisma cerebral, agora eu estou com muita dor de cabeça. Opa, você já entendeu, você já vai criar uma dinâmica ali de realizar o exame e de observar aonde está aquele aneurisma, se foi uma cirurgia dentro da hemodinâmica, se foi uma cirurgia aberta, vai ver se tem clipe ali dentro do aneurisma. Então, você já vai começar a se localizar, né? E aí, a gente precisa entender também aonde que a gente está estudando, que região que a gente está estudando. É veia? É artéria? É
são outros vasos, né? Entre as veias e artérias, as venas, os capilares. Eu preciso observar tudo isso. Pessoal, aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês aqui o que você vai estar estudando. Olha o tanto de vaso. Olha a grandiosidade de informação que você vai ter que passar para o médico. Olha quanta informação. Tanto sistema arterial, então a gente vai estar estudando a artéria. Normalmente o estudo é indicado para a artéria, mas também a gente tem algumas indicações aí para veias. Então, na primeira imagem aqui, né, onde está demonstrando aqui em azulzinho, até não é a cor clássica da demonstração de artéria, tá bom? Mas o atlas que eu tirei a foto estava com essa informação nessa cor, mas não se prendam nisso. Primeiro, o azulzinho aqui são artérias. Depois, na segunda imagem, né, do seu lado ali direito, tá? Olhando na tela, o lado esquerdo, do seu lado direito, esse lado aqui. Então, aquela outra imagem que tem azul e vermelhinho, o vermelho é artéria, o azulzinho é veia. Então, toda aquela informação você tem que levar para o médico, levar com eficiência, com clareza. Então, assim, isso é bem importante. Mas a gente tem uma área ali, uma área de interesse, né? Essa área de interesse é ali a região do círculo arterial. Tá? Mas é o polígono de Willis? Também é conhecido como polígono de Willis, mas nomenclatura mais atualizada hoje, círculo arterial, mas também falou polígono de Willis, não está errado, tá bom? Então é bem aceito aí dentro da literatura, vai encontrar muito conteúdo aí falando polígono de Willis. Então, aquela região onde tem uma junção de grandes vasos cerebrais é onde a gente precisa estar estudando melhor. Deixa eu pegar um pouquinho do mouse aqui. Então, o que a gente precisa visualizar aqui, tá? Então, o que a gente precisa estar visualizando? Está visualizando essa região, tá? Onde está o azulzinho aqui, é a região de maior interesse dentro do nosso estudo. Aqui, a imagem ela está numa vista aqui, num plano mais coronal. Aqui está um pouquinho rodado, está entre o coronal e o axial. Então, aqui, o que eu preciso estar observando? Eu preciso estar observando aqui, ó, uma vista mais posterior, as vertebrais subindo, tá? Vertebral de um lado, vertebral do outro, direito e esquerdo. Então, eu preciso estar observando as vertebrais. Quando as vertebrais se unem, eu tenho aqui a basilar. Então, lá em cima, as cerebrais posteriores. Aí dá uma misturada ali, fica meio confuso, mas tem que lembrar que essa vista aqui é uma vista mais posterior, está irrigando mais a parte de cerebelos. Aqui em cima, né, eu já observo que as carótidas, ó, observa a carótida subindo, ela está mais anterior, está mais na frente as carótidas. Então a carótida, ela subiu, isso aqui é a carótida interna, que lá embaixo ela bifurcou, bom, ela foi para frente, para a face, e o vaso principal subiu lá para a intracraniana, lá para dentro do cérebro. Então essa que subiu, que é a mais importante, né, é a carótida interna. Então, dentro da carótida interna ali, ela vai estar se dividindo. Aqui ficou um pouquinho, né? Você vai conseguir observar tanto, mas depois dá uma olhadinha no conteúdo com mais, né, tempo. A gente vai ter que as cerebrais médias, tanto direita como esquerda, ó, a cerebral média, e a cerebral anterior está bem aqui, ó, essa junçãozinha aqui. Entre elas, eu tenho comunicantes, tá bom? São artériazinhas ali que comunicam. Aí, pessoal, continuando aqui. Então, ó, é a região de interesse, é a principal região de interesse. Eu não vou ficar aqui descrevendo toda a anatomia, passando toda a anatomia, mas eu vou estar mostrando para vocês isso. Então, eu vou estar passando para vocês ali a região de maior interesse. A região de maior interesse é uma região que é a região que a gente vai estar precisando estudar mais ela. Vamos ver aqui. Isso, e que tipo de doença que a gente vai estar estudando, pessoal, né? Ah, mas eu preciso saber, mas eu não sou médico, eu não vou estar diagnosticando, eu não vou estar mostrando, eu já vou estar fazendo o exame, e lá no exame vai aparecer qual doença que eu tô, o paciente tem. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, a gente está ali para mostrar, evidenciar as imagens de uma boa qualidade,
Mas quando você sabe que doença que o paciente tem, você conhece a dinâmica daquela doença, você vai trazer um produto com maior qualidade para o médico. Então você direciona. Ah, se de repente é um aneurisma, eu sei que o aneurisma é uma dilatação em uma artéria, principalmente uma artéria. Esse aneurisma, ele está na cerebral média, né? O médico descreveu ali no pedido. Eu vou estar o quê? Realizando o exame e observar se apareceu bem o aneurisma. Eu vou realizar algumas reconstruções 3D e evidenciar esse aneurisma. Eu posso até estar medindo esse aneurisma. Eu meço ele, todo o diâmetro dele. Mas eu conheço, eu sei que o médico, ele vai realizar um procedimento, tá bom? Vai realizar um procedimento cirúrgico nesse paciente e eu sei que ele vai precisar observar o colo. O colo é o pescoço do aneurisma. Então, o aneurisma está lá, aquela bolinha, e ele tem o pescocinho. Aí eu vou medir o colo do aneurisma. Então, assim, esse tipo de informação, quando você evidencia isso, o profissional começa a ter, né, uma maior segurança em estar interagindo com você, ele começa a saber que, olha, isso aqui conhece bem mesmo desse assunto. Então, por isso que é importante a gente estar sabendo o porquê dessas doenças. Quais são essas doenças? Eu vou mostrar para vocês rapidamente, claro que a gente não vai entrar ali no contexto amplo da doença, mas, assim, são coisas básicas que a gente precisa estar sabendo, tá? Primeira coisa é saber essa história aí de AVC. Profissional da radiologia que atua em tomografia tem que entender de AVC, pelo menos o básico ali. Saber que AVC, ele pode ser de dois jeitos, AVC isquêmico e hemorrágico. Isso é básico. E é uma das funções da tomografia, tá direcionando o médico. O paciente chegou lá com suspeita de AVC, é AVC. Agora, a tomografia vai dizer para o médico se ele vai tratar o AVCI, ele vai para esse caminho, ou se ele vai tratar o AVCH, ele vai para o outro caminho. São doenças bem diferentes uma da outra, a VCI e a VCH. Então, assim, isso aí tem que estar na sua mente de cor salteado, você tem que saber identificar isso de olho fechado, tá bom? Então, assim, o que a gente tem que entender? O AVCI é uma placa, um êmbolo, uma bolha que deslocou dentro da corrente sanguínea e obstruiu um vaso. Pensa no seguinte, você tem uma hortinha na sua casa, tá tudo bonitinho lá na sua horta. Você tem um cano, que esse cano vai lá para a horta e ele faz um gotejamento, ele solta ali a aguinha todo dia. E as suas plantas estão felizes porque você está mandando para ela ali água todo dia. Aí, de repente, alguém foi lá, entupiu esse cano, obstruiu, tampou ali esse cano. Tampou esse cano, o que vai acontecer? A sua planta não vai receber mais a água. Mas só que ela não vai morrer naquele momento. Você acabou de tampar, você pode olhar para a planta, ela continua do mesmo jeito. Ela não mudou nada. O que vai mudar? Vai mudar o passar do tempo. Passou ali 6 horas, 12 horas, 18 horas. Então, com o passar do tempo, dependendo da planta, dependendo do tamanho da obstrução, dependendo da fisiologia, vai começar o quê? Vai começar a morrer aquele terreno. Aquele terreno, as plantas começam a murchar, começou a murchar, e ela começou a secar e chegou um ponto que você não tem mais como recuperar. Agora, tem um pequeno detalhe. Se de repente eu entupo esse cano e eu deixo a planta 3 horas sem irrigação, 3 horas, no máximo 3 horas, a planta já começa a sentir, ela já começa a murchar. Mas aí eu identifiquei esse problema. Identifiquei e fui lá, desentupi o cano. Desentupi o cano, a água começa a voltar nessa planta. O que vai acontecer? Ela, provavelmente, grande maioria dela, vai voltar. É isso que é importante dentro da tomografia, o mesmo contexto. O paciente teve um episódio de AVC em casa, está lá na casa dele, teve um episódio de AVC. Já leva para o médico. Levou para o médico observou, olha, quando que foi o episódio? Faz 1 hora, doutor. 1 hora que esse paciente começou a ficar hemiplégico, começou a não mexer com o braço. O paciente teve vômito, o paciente está confuso, né? Então, são indícios de AVC, ele leva para a tomografia, olhou, não tem sangue. Se não tem sangue, opa, é isquêmico, mas não apareceu ainda o isquêmico. A tomografia mostrou zerada lá, porque o terreno ainda não está murcho, mas já está começando a sentir, né? O terreno está começando a sentir. O que vai? Vai lá para poder fazer
uma trombólise, vai lá entrar com medicamento para dissolver esse coágulo, para desentupir esse cano. Desentupiu, o sangue volta a fluir, o paciente recupera. Então, por isso que é o tempo de trombólise. Eu preciso realizar a tomografia o mais rápido possível, em 3 horas. Tá? Então, varia um pouco esse tempo de trombólise, mas hoje a gente trabalha em cima de 3 horas. Por isso que é importante. A tomografia foi o diferencial. Agora é um sangramento. Né? Fez a tomografia, um AVC, mas está sangrando, que é o hemorrágico. Né? Por isso que é o famoso derrame, derramou sangue, né? E intracerebral, dentro do cérebro ali. Putz, se tem derramamento, não vai ser a mesma conduta, não vai diluir coágulo. Se diluir, vai ficar mais ralo, vai sair mais sangue. Então, assim, são condutas diferentes. Então, isso é importante a gente identificar, tá bom? Lá na tomografia, a gente vai estar identificando o AVCI, né? Depois de um tempo, lembra que depois de um tempo, ele vai aparecer mais hipodenso, pretinho, tá? Enquanto que o AVCH, ele vai estar mostrando mais hiperdenso, mais branquinho, tá bom? Então, é isso aí que é bem importante para a gente saber, tá? Aí, pessoal, né? Mas a gente está falando sobre angiotomografia. Na angiotomografia, o que a gente estuda? A gente estuda principalmente ali as HSA, né? As hemorragias subaracnoides. A hemorragia subaracnoide é uma hemorragia difusa, muitas vezes difusa, no cérebro, todo espalhado no cérebro ali. Ela pode ser causada por trauma ou principalmente por um rompimento de um aneurisma. Aqui no caso aqui, eu tenho, né, um aneurisma gigante, bem fácil de visualizar, e em volta todo sangue, ó, tá bom? Teve um sangramento. Então, nesse sangramento aqui, eu preciso ver qual é o colo desse aneurisma, se tem outros aneurismos em volta, qual é a dinâmica desse aneurisma, se ele vai para a cirurgia, né? Se já, naquele momento vai para a cirurgia ou não, normalmente não. Nesse momento que sangrou, o cérebro começa a demaciar, começa a inchar, então preciso regredir um pouco. Normalmente 7 a 14 dias depois que vai para a cirurgia. Mas, assim, um dos indícios, né, um dos fatores para estudo é a busca de aneurisma. Aqui eu tenho o aneurisma, a imagem do aneurisma, lá eu tenho a imagem da consequência do aneurisma quando ele rompe, tá bom? Então, assim, o estudo, né, o estudo de angiotomografia, ele é bem voltado para esse tipo de hematoma, tá bom? Esses hematomas, esses HSAs, hemorragia subaracnoide, que normalmente é promovida por um rompimento de aneurisma. Tem outras causas, né, principalmente o trauma, mas o principal ali é aneurisma, tá bom? Então, aneurisma é uma pequena dilataçãozinha que a gente vai estar vendo. O estudo dele, principalmente com contraste, ou uma tomografia simples com contraste, ou uma angiotomografia que é mais específica, tá bom? Então, isso é bem importante. Sempre dá uma aplicadinha aqui para mim, ó, eu já consigo passar aqui. Ah lá, né? A gente pode estudar só artéria, né? Só artéria? Não. A gente também vai estudar aí a região de veias, tá? Normalmente das angios cerebrais, eu tenho um estudo arterial e, na sequência, já vem estudo venoso também, porque a gente encontra algumas lesões de seio venoso, algumas lesões de veias. Então, isso é importante, é bem importante para a gente estar entendendo. Então, direcionar. Ó, o paciente veio aqui com uma estenose de seio. Aqui, por exemplo, ó, vocês observam aqui nessa reconstrução, essa reconstrução ela tem aqui, né, as artérias em vermelhinho, eu tenho aqui, né, outras artérias, a vertebral lá atrás em branquinho, e eu tenho as veias aqui nesse azul aqui. A veia, o seio venoso, eu tenho o seio venoso descendo aqui, desce na jugular, do lado de cá era para ter também. E eu não tenho essa informação. Então, tem ali uma estenose bem acentuada, uma oclusão praticamente desse seio venoso. Então, está bem evidente aqui. Então, é uma patologia e é uma região que, principalmente nas reconstruções, né, você vai estar evidenciando isso daí para o médico, tá bom? Ah, mas o estudo de tumor é feito só no tomografia de crânio com contraste ou nas ANGs também dá para estudar.
também dá para estudar, tá bom? Dá para a gente estar vendo ali o estudo da vascularização de alguns tumores, principalmente tumores mais agressivos, a gente consegue ver esse estudo, tá bom? Então, também a gente tem a indicação aí para esse tipo de estudo, tá? E aqui eu tenho aqui, né, um esboço aqui de uma dinâmica de uma embolização. A embolização é quando eu tenho aquele aneurisma e aquele aneurisma foi tratado. Ele foi tratado, ele vai para, né, normalmente para hemodinâmica, quando a gente faz uma embolização via femoral, ou às vezes vai lá para a cirurgia, esclampeio, coloca um clipezinho ali, que é o caso desse primeiro aqui, tá bom? No caso, pode vir de pós-operatório, o paciente já fez a cirurgia e o médico quer uma angiotomografia cerebral para ver se teve, se está eficiente o tratamento, se não teve nenhum tipo de sangramento dentro da hemodinâmica, que a gente chama de endolique, que é um pós-procedimento, realizou o procedimento, mas ele está sangrando um pouquinho ali. Então, esse endolique a gente precisa estar observando para poder ver se vai precisar de uma nova abordagem, se aquilo lá vai ocluir com o tempo, o médico precisa desse tipo de avaliação. Então é importante, olha, eu fiz a cirurgia há 2 semanas de aneurisma cerebral. Então, dá um zoom naquele aneurisma, dá um janelamento, observa se não tem contraste extravasando, que seria o contraste junto com o sangue ali. Então, assim, dá uma focada em cima desse contexto. Por isso que é importante, ó, mas por que você está fazendo o exame? O que é, né? Por que você está fazendo um pós-cirúrgico, um pós-operatório de aneurisma? Então, assim, isso é bem importante de você estar sabendo e você estar direcionando o seu exame. A gente tem também, né, as famosas MAVs, né, má formação arteriovenosa. As MAVs são malformações, ela tem um fator ali genético, e ela é bem agressiva. E o tratamento dela tem que ter uma certa dificuldade para se tratar. Então, uma MAV é uma junção, lembra lá, quando o sangue sai da artéria, ele vai, a artéria maior calibre, menor calibre, depois vai diminuindo, né, uma arteríola, depois os capilares, depois esses capilares, né, são bem fininhos, começam a ir para as vênulas, das vênulas já começa uma veia de menor calibre até chegar uma veia de maior calibre. Então, o sangue que vem da artéria, ele vem com fluxo alto. Ele vem, só que vai diminuindo, o próprio organismo vai diminuindo a aceleração dele, através do calibre dos vasos. Chegou lá, bem fininho, é um capilar. O capilar, o sangue está bem mais tranquilinho. Aquele sangue, ele está, fez hematose, passa para as vênulas. Então, naquela transição ali, o organismo ele controla esse fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai diminuindo. Só que nesse caso aqui, essa pessoa que tem essa MAV, ela não funciona muito bem isso. O que acontece? O sangue arterial, ele já vem, né, num volume grande, ele já entra naquele nicho, naquele monte de informação ali, ele entra muitas vezes com uma velocidade grande, e aquilo lá também já começa a dilatar a veia, já começa a dilatar vaso ali em volta, e ele volta, ele passa para cá, né, com uma certa velocidade. Então, isso tem chance de romper. Isso é semelhante ao aneurisma. Uma MAV tem chance de rompimento. Então, essas MAVs, elas precisam ser muito bem observadas. Você realizou a angiotomografia? Realizou a angiotomografia? Faz uma reconstrução de forma que o médico consiga entender a dinâmica dessa MAV, dá um zoom, rotaciona a imagem ali. Então, isso é bem importante para você estar mostrando essas informações para o médico, tá bom? Então, a gente tem também algumas síndromes, né, distúrbios venosos cerebrais, tem síndromes aí, no caso aqui a gente tem aqui uma imagem de um moia-moia. Moia-moia é uma doença de vascularização, né? Então, esse processo inflamatório nos vasos, e esse vaso cria um aspecto ali todo enroladinho, né? E muitas vezes ele começa também a ter distúrbios ali de oclusões, então começa a ocluir esses vasos. Então, assim, é importante você mostrar para o médico com clareza essa informação, como que está o aspecto desses vasos. Então, chegou lá, é uma informação de moia-moia,
Então, eu preciso estar mostrando para o médico com clareza esse tipo de informação, tá? Então, a gente conversou aí sobre as patologias. Claro, que, mas você está falando muito rápido, está passando muita informação. A ideia é a gente derramar um pouco de informação, tá? Começar a despertar o cérebro de vocês, para quem ainda não vivencia isso, e depois trazer isso para o dia a dia, tá? Então, trazer isso e ir buscando cada assunto. Olha, mas ele falou de uma síndrome chamada moia-moia. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Como é que é essa síndrome? Como é que ela funciona? Qual é o aspecto dessas imagens? Ah, mas ele falou que o AVCH e o AVCI, eu preciso saber muito bem disso. E eu não sei. Então, dá uma olhadinha no conteúdo, dá uma assistida em alguns vídeos, tá bom? Ah, mas eu tenho necessidade de realizar um curso. Saber X tem os cursos, oferecendo os cursos, não só Saber X, com outras instituições também. Então, é importante entender da literatura, não só da prática ali, não só de como realizar os exames, tá bom? É importantíssimo entender aí desse contexto aí literário, tá? E associado com a prática. Ah, vou ter a possibilidade de ir para o hospital com a mão na massa. Ótimo, entendeu? Isso aí é muito importante, você pôr a mão na massa. Agora, se você ficar parado e só questionando por que a radiologia está judiando de você, está batendo em você, né? Isso não pode. O que tem que fazer é você estar ali lutando e buscando o principal caminho, principal. Tem outros caminhos. O principal é você estar adquirindo conhecimento, tá bom? Vou encerrar e já entro na sequência aqui como realizar o exame. Combinado?